todo este caminho longo, que depois do tempo de pandemia, que a gente foi obrigado a fazer no formatinho mais reduzido, nós fizemos questão de percorrer neste tempo, agora um pouco mais de liberdade para a gente celebrar. É um caminho de salvação. Nós começamos com a criação do mundo, a força do Espírito Santo, que traz à vida todas as coisas pelo sopro divino, com a resposta do Salmo que diz: envia, Senhor, o teu Espírito e renova a face da terra. Nós começamos a percorrer então toda a história, toda a caminhada de Israel, a escolha de Abraão, o sacrifício de Isaque, Abraão e o pai, Isaque e Jesus, a comparação praticamente inevitável. Depois a Páscoa, a libertação, a saída da escravidão do Egito para a terra prometida e a aliança que Deus faz com este povo. Na sequência, a experiência dolorosa do exílio na Babilônia, da morte na consciência de Israel enquanto povo, uma morte que esperava também ela por vida, por libertação, e assim aconteceu, conforme a promessa dos profetas. Nós vimos nos textos de Isaías e no texto de Ezequiel, que acompanhamos essa promessa de retorno e a compreensão de que, ao retornar, eles voltaram à vida. O retorno à terra prometida é uma ressurreição para este povo. Desembocamos ali na epístola, que nós acompanhamos o texto de Paulo, que diz: morremos com Cristo para ressuscitar com Ele, e finalmente o anúncio do Evangelho. As mulheres que foram ao sepulcro encontraram os anjos e o túmulo vazio. Há um grande convite nesta noite a fazermos da ressurreição de Jesus a nossa ressurreição. Da Páscoa de Jesus a nossa Páscoa. Permitirmos que a experiência, toda essa trajetória do povo de Deus no Antigo Testamento seja atualizada pela força da palavra proclamada no profeta Isaías, que nós acompanhamos, que a palavra dele não volta de onde ela veio sem produzir frutos. É uma palavra eficaz, que essa palavra realize em nós também esta experiência da libertação do pecado e da morte para a vida. Ou seja, esta noite não é uma noite de recordação do que historicamente aconteceu há alguns 1000 anos atrás. Não. É uma noite para fazermos a nossa Páscoa, a nossa ressurreição, na ressurreição de Jesus. Experimentar que em todas as áreas e dimensões da nossa vida, o Espírito Santo de Deus penetra e comunica a ressurreição. Assim como foi pelo Pai enviado sobre o corpo humano morto de Jesus, e comunicou vida a este corpo, ressuscitando dos mortos, o Espírito Santo faz conosco nesta noite, permitindo-nos também ressuscitar. A ressurreição não é a simples reanimação do corpo, não é um retornar ao estado das coisas como elas estavam. Isso aconteceu com Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer. A ressurreição é mais do que simplesmente voltar ao que estava. A ressurreição é experimentar o novo de Deus. É experimentar que o Senhor nos toma pela mão, nos tira de uma situação de morte e nos leva para uma condição nova, muito melhor e maior do que aquela em que estávamos antes de entrar naquela situação. Por isso, no anúncio da Páscoa, ali em torno do verso 13 ou 14, no anúncio da Páscoa, está dito assim: feliz culpa de Adão, por
compreender que a culpa, a falha de Adão, nos permitiu ressuscitar com Cristo, ou seja, nos levou a uma condição nova que em Adão não nos seria possível, mas foi possível por quê? Para resgatar a humanidade desviada da comunhão com Deus pelo pecado de Adão, o Senhor nos ofereceu algo ainda maior, que é morrer com Ele e ressuscitar com Ele. Isto não fora oferecido a Adão. No dia de hoje, por exemplo, eu partilhei nos nossos grupos uma leitura antiga do 2º século, que fala da descida de Jesus à mansão dos mortos. E lá ele encontra Adão, os patriarcas, e vai buscar aqueles que estavam esperando pela ressurreição dele e trazê-los para uma condição de ressurreição. Nós não conheceremos este lugar, porque nos é oferecida a graça de, nascidos depois de Cristo, ressuscitarmos com Ele. Eu desejo a todos uma Páscoa de verdadeira ressurreição. Cada um entenderá o que significa a palavra ressurreição na sua vida hoje. A ressurreição ganha formas diferentes, na casa, no trabalho, nos projetos, nos planos, no silêncio do nosso coração, no segredo dos nossos pensamentos. Que a ressurreição atravesse toda a nossa vida. Seja para nós algo do tipo que foi sugerido pelo profeta Ezequiel: darei a vocês um novo espírito e um novo coração. Tirarei do peito um coração de pedra e no lugar colocarei um coração novo de carne. Ou seja, algo totalmente novo. Para todos, uma Páscoa abençoada.